Quando a gente pensa em vilões da história, poucos nomes vêm à mente tão rápido quanto o do imperador romano Nero. Mas será que a história que todo mundo conhece é a história completa? Vamos dar um mergulho na vida de uma das figuras mais infames e talvez mais incompreendidas de todos os tempos. Só de falar o nome Nero já vem uma imagem na cabeça, né? Uma imagem bem específica. E, vamos ser sinceros, monstruosa. A imagem de um tirano que atravessa os séculos. A história que nos contam é a de um governante depravado que usou seu poder absoluto para fazer o que bem entendia sem se importar com ninguém. Um homem que, dizem, era tão cruel e paranoico que matou as pessoas mais próximas dele, a própria mãe, o meio-irmão, até a esposa grávida. E claro, tem aquela imagem, a mais famosa de todas, a do imperador que, segundo a lenda, ficou tocando a sua lira, cantando, enquanto Roma, a cidade dele, ardia em chamas. O resumo da ópera é esse aí. Por quase 2000 anos, essa foi a história do Nero, passada de geração em geração e que virou quase uma verdade absoluta na nossa cultura. Mas e se essa história não for bem assim? Para a gente entender de verdade a figura, primeiro a gente precisa entender quem escreveu a história dele. Afinal, a história é quase sempre contada por quem vence, né? E aí que a gente precisa parar e fazer a pergunta mais importante. De onde exatamente veio essa versão do Nero? Quem foi que nos contou tudo isso? Olha que curioso. Praticamente tudo que a gente acredita saber sobre o Nero vem da obra de três homens, os historiadores Tácito, Suetônio e Dion Cássio. Eles escreveram tudo isso décadas, até séculos depois da morte do Nero, e foram os textos deles que formaram a base de toda a reputação do imperador. Só que aí tem um problema bem grande, que os historiadores de hoje apontam. Todos os três escritores faziam parte da elite do Senado, a classe rica e aristocrática de Roma. E era exatamente essa classe que se sentia ameaçada pelas políticas populares do Nero. Ou seja, as nossas fontes de informação sobre o Nero são de pessoas que o odiavam. Isso mostra como a história pode ser reescrita. Depois que o Nero morreu, uma nova dinastia assumiu o poder e eles precisavam se legitimar, certo? E qual a melhor maneira de fazer isso? Simples. Transformar o cara que veio antes em um monstro. Você apaga o que ele fez de bom, exagera o que fez de ruim e pronto, você tem uma nova história, super conveniente. É aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Porque enquanto a elite pintava o Nero como um monstro, o povo comum de Roma, o povo parecia ter uma visão bem, mas bem diferente. De um lado, a visão da elite. Nero era um tirano, incompetente, uma ameaça. Do outro lado, a visão do povo. Nero era popular, generoso, um homem do povo. Como pode, né? Duas percepções tão opostas sobre a mesma pessoa. A gente precisa lembrar que ele virou imperador com apenas 16 anos. Imagina só, um adolescente cheio de energia, carregando a expectativa de todo mundo por uma nova era de ouro em Roma. E no começo, parece que ele correspondeu a essa expectativa. Fez reformas nos impostos, melhorou o fornecimento de comida, investiu pesado em obras públicas. Tudo isso beneficiava diretamente o cidadão comum. E claro, cada uma dessas medidas deixava a aristocracia de cabelo em pé, porque eles viam seu poder e influência diminuindo. Ok, mas e a história mais famosa de todas? Aquela do incêndio em Roma? Pois é, os registros históricos contam uma história bem diferente da lenda. O próprio Tácito, que, olha, não era nem um pouco fã do Nero, escreveu que o imperador nem estava em Roma quando o fogo começou. Ele voltou correndo para a cidade, abriu os próprios palácios para abrigar quem tinha perdido tudo e organizou todo o socorro. Essa parece ser a atitude de um imperador respondendo a uma crise, e não de alguém que a provocou. A popularidade dele com o povo era uma coisa tão forte que, mesmo depois que ele morreu, apareceram vários impostores, os chamados falsos neros, e eles conseguiram seguidores. As pessoas comuns queriam tanto que ele voltasse que chegavam a acreditar nesses caras. Isso diz muito sobre ele, né? Então, fica a pergunta no ar. Como que a imagem do imperador popular foi completamente enterrada e o que sobrou foi só a do monstro? Bom, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi um processo, uma construção, uma camada de narrativa negativa em cima da outra ao longo dos séculos. Começou com os historiadores da elite, os inimigos políticos dele. Depois, os autores cristãos amplificaram isso, pintando ele como o primeiro grande perseguidor, o próprio anticristo.
E para fechar, a cultura popular, com livros e filmes de Hollywood, pegou essa imagem e a espalhou pelo mundo todo, selando o destino da reputação dele. No final das contas, a história do Nero nos força a fazer uma pergunta fundamental. Quem foi o verdadeiro Nero? Um monstro? Ou talvez a vítima da primeira grande campanha de difamação da história? A trajetória dele é um lembrete poderoso de que a história não é apenas sobre o que aconteceu, mas sim sobre quem tem o poder de contar essa história.